Vamos falar sobre preço da gasolina, gente, porque, olha, o preço da gasolina registrou uma forte alta já lá nos Estados Unidos por causa do avanço do petróleo. Para explicar mais um pouco disso aqui com a gente, eu estou com ele aqui, o nosso analista da CNN, Pedro Cortes. Professor Pedro Cortes, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Professor, bom, quando a gente fala, dessa questão de preço do petróleo, diferente de como acontece aqui no Brasil, que agora a Petrobras não segue, somente essa questão da paridade internacional, nos Estados Unidos essa realidade é um pouco diferente e o petróleo só essa semana subiu 20%. Efeito já está acontecendo, então, lá? Então, Débora, veja, o que a gente tem aqui, eu tenho uma arte até que ajuda a explicar, é o aumento das tensões no Estreito de Hormuz, né? Interessante notar que não é a primeira vez que isso acontece. Na guerra Irã-Iraque isso já aconteceu, um bloqueio do Estreito de Hormuz. Aí foi feito no caso foi feito pelo Iraque, que ele começou a atacar navios que cruzavam o estreito com uma forma de prejudicar a exportação de óleo pelo Irã. Houve, inclusive, na ocasião, um petroleiro que afundou, bateu numa mina e afundou, e teve um navio da frota americana que foi atingido também. Essa tensão tem aumentado e hoje, agora o petróleo já chega a $88 o barril do Brent. Então, isso está, no caso dos Estados Unidos, isso foi repassado para o consumidor americano e a preocupação é quando e como esse aumento vai chegar aqui no Brasil, né? Uhum. Porque, veja, a Petrobras, ela tem condições de absorver esse aumento, porque ela tem um custo de extração extremamente baixo, né? O custo básico é inferior a $10 o barril, mas colocando royalties, impostos, encargos, isso fica ao redor de $30 o barril de um petróleo que ela vende, perto dos $80 lá no mercado externo. Ela vende esse petróleo porque muitas vezes ela não tem condição de processar ele aqui, é um petróleo que não está afeito às nossas refinarias. Então, ela faz uma troca, ela vende esse petróleo para o exterior e importa um petróleo que ela consegue refinar ou então importa diretamente diesel e gasolina. Então, ela tem, há quem defenda, que na prática, ela não vai gostar muito do termo, que ela poderia, vamos dizer assim, subsidiar o preço da gasolina e do diesel, evitando um repasse dessa cotação internacional. O problema é que, como é uma empresa de capital aberto, ela não pode fazer isso abertamente, ela tem que seguir a cotação internacional e a tendência é que ela fique monitorando os preços à espera de uma estabilização para cravar um valor com o qual ela possa efetivamente trabalhar. Então, ela pode retardar esse aumento durante algumas semanas. A gente está vendo que o petróleo está dia a dia, ele está subindo. Mas também tem um outro problema. Ela não abastece a totalidade do mercado nacional. Então, cerca de 75%, arredondando os números, tanto para o diesel quanto para a gasolina, é o que ela consegue abastecer. O restante do mercado é abastecido por importadores independentes ou refinarias independentes, que não têm esse colchão para administrar de uma maneira mais fácil, esse aumento internacional. Então, se ela insistisse em manter os preços muito baixos, ela inviabilizaria a atividade dessas outras empresas, especialmente dos importadores. E isso poderia desabastecer o mercado, tendo em vista que ela não consegue atender mais o mercado como um todo. Então, ela tem que ficar de olho num valor que seja adequado para os importadores e refinarias independentes, mas também que possa contribuir para que o preço não chegue tão fortemente ao consumidor nacional. Então, o resumo da ópera. O preço deve chegar, esse aumento vai chegar de uma maneira talvez um pouco mais fracionada, de uma maneira tão imediata quanto aconteceu com os americanos, mas ele vai acabar batendo aqui. Duas coisas que podem ajudar a gente. O fato da gente ter uma mistura de 30% de etanol, o etanol também ele tende a estar mais disponível porque a cotação do açúcar está muito alta, muito baixa no exterior, então a produção está sendo desviada para o etanol, deve aumentar a oferta de etanol. Então o consumidor ele passa a ter na bomba uma opção, falou, a gasolina está com um preço desfavorável, vou abastecer para o etanol. A grande maioria tem carros flex que permite isso. Agora, nós temos também uma questão similar no biodiesel. O biodiesel, o diesel tem uma mistura de 15% de biodiesel, que é um custo nacional
em geral, mais elevado do que o diesel, mas com o aumento do valor da cotação internacional, ele passa a ser mais viável e já se discute a possibilidade de passar essa mistura de 15% para 16%. Então, resumo, né, o aumento ele vai chegar de uma maneira um pouco mais fracionada, mas infelizmente ele vai acabar chegando. Não estamos blindados a isso, né? Professor, aliás, já tem, vamos vender o peixe aqui do professor, lá no blog do professor Pedro Cortes, no site da CNN, já está aí uma matéria toda, né, trazendo mais detalhes sobre isso, uma matéria já disponível falando justamente dessa gasolina que já bate recorde lá no Brasil e como isso pode afetar, já está batendo recorde nos Estados Unidos e como isso pode chegar aqui no Brasil, né, professor? Exatamente. E só tem um último adendo que é, dependendo da evolução da questão hídrica aqui no Brasil, agora na metade do ano, né, que entra no período seco na região sul e sudeste, se a condição não for favorável, a gente tiver que usar mais as termoelétricas, né, usar mais o despacho térmico, isso pode encarecer ainda mais o custo da energia elétrica, porque as termoelétricas elas são a fonte mais cara de energia que a gente tem no país, mas elas utilizam grande parte de combustível fóssil, ou gás ou óleo, que se estiver com essas cotações internacionais, faz com que o preço ainda suba ainda mais. Ou seja, esse impacto da guerra, infelizmente, ele vai bater aqui mais cedo ou mais tarde. É isso, professor. Obrigada, então, por todas as explicações. Professor, sempre bem-vindo por aqui. Bom final de semana, até semana que vem.